Você tem problemas com dívidas? Olá, eu sou Eduardo Almeida, educador financeiro e analista comportamental e criador deste canal que promove qualidade de vida por meio da educação financeira. O assunto do vídeo de hoje é endividamento, para aquelas pessoas que têm problemas com dívidas e querem resolver, esses problemas, ou seja, sair do endividamento. Bom, antes de dar os primeiros passos, é importante que você assuma a responsabilidade pelos seus resultados na área financeira. Que você não terceirize essa responsabilidade. E o que é terceirizar a responsabilidade? É quando você acredita o seu resultado financeiro, o seu endividamento a outras pessoas ou a situações. Por exemplo, é quando você responsabiliza o governo pelo seu resultado financeiro. É a corrupção do governo. Ou então, não, é o momento econômico do país, por isso que eu estou endividado. Ou então, você diz assim, eu ganho pouco, por isso que eu tenho dívidas. E isso não é verdade. Por que não é verdade? Todos estão inseridos no mesmo contexto. Então, há pessoas que ganham muito, têm um salário muito elevado e estão endividadas. Como há pessoas que têm ali uma renda bem modesta, uma renda básica e não têm dívidas. Há pessoas que em diversos momentos econômicos do nosso país estão crescendo e outras pessoas que o momento pode ser o melhor possível, o cenário pode ser o melhor possível e a pessoa está se endividando cada vez mais. E assim sucessivamente, ou seja, quando você assume a responsabilidade pelo seu resultado, você começa a ter ali as possibilidades, a visualizar alternativas para resolver o problema. Porque você se coloca na posição daquela pessoa que tem o poder, que tem o controle da situação, que é o responsável pela situação. Porque imagina só, se você não for o responsável, como é que você vai resolver esse problema? Então, quando você se coloca ali como responsável do seu resultado, porque é isso de fato que acontece, o resultado que você tem hoje, não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida, o que você vive hoje é resultado das decisões que você tomou no passado, até ontem. Então você vive o resultado dessas decisões. Então você é o responsável pelo seu momento financeiro. Quando você assume essa responsabilidade, aí sim, você passa a ter todas as condições de resolver esse problema. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo depois que você assumiu aí a responsabilidade pelo seu resultado para resolver o problema das dívidas? É você saber exatamente qual é o grau de endividamento em que você se encontra, saber exatamente qual o montante da sua dívida. Se você fosse quitar essa dívida hoje, de quanto você precisaria? Parece algo básico, mas a maioria das pessoas não tem essa informação. Então você precisa fazer um levantamento das suas dívidas para saber exatamente quanto você deve, qual o seu grau de endividamento. Feito esse levantamento, aí sim você sabe exatamente qual o seu momento financeiro em relação às dívidas e você vai começar a pensar, a buscar alternativas para resolver esse problema. E quais são as informações que você precisa levantar relacionadas aí às dívidas? O compromisso mensal que você tem, esse é um ponto. E o outro, qual que é o valor que você precisa para quitar se você fosse quitar hoje, ou seja, o saldo devedor dessa dívida que você tem. Bom, sabendo exatamente qual o compromisso mensal que você tem atualmente, aí você vai para um segundo passo. Bom, a segunda etapa é você olhar para o seu orçamento, para você identificar quanto custa hoje o seu padrão e o seu estilo de vida. Como se faz isso? Saber exatamente qual é a sua receita e quais são as suas despesas, as despesas que fazem parte do seu padrão e estilo de vida. Então você pega a média de receita, a receita que cai na conta, tá? É só o que cai na conta que você tem ali para as necessidades ali da sua família. Depois as despesas ali por categoria. Nesse momento não entra cartão de crédito, não entra parcela de empréstimos. É como se você fosse iniciar o mês, não existisse nenhum tipo de dívida, não existisse nenhuma fatura de cartão de crédito, somente as despesas ali do mês que compõem o padrão e o estilo de vida. Despesas com moradia, com educação, com alimentação, com lazer, todas as despesas. Você precisa relacionar para saber exatamente o valor total dessas despesas. E aí você vai ter a sua receita, quando você tira todas as suas despesas, você vai saber exatamente o que sobra. Então é aquele valor que você tem e pode direcionar para o pagamento das dívidas. Eduardo, mas eu já fiz isso e o valor que sobra não é o suficiente para fazer o pagamento dessas dívidas. Bom, então você tem duas alternativas no primeiro momento. Ou você aumenta, se tiver condição, a maioria das pessoas não tem, mas se puder, veja se há possibilidade de um aumento na receita. Tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo, olhe para as suas despesas. O que mais você pode reduzir?
né? O que mais você pode, se tem alguma despesa que você pode cortar. Ah, Eduardo, mas já está no osso, não dá para cortar mais nada. Será que não dá? Será? Você conhece alguém que ganha menos que você, né, e consegue sustentar ali a família, se sustentar, né, com um salário menor do que o seu? Tá? É importante que você faça essa análise, porque quando você vai fazer algum ajuste no orçamento, esse ajuste vai afetar no mínimo o seu estilo de vida, né? Ou seja, os hábitos que você tem, os hábitos em relação às finanças. E esse é o desafio. A redução é bem simples. Agora, executar essa redução, vivenciar essa redução é que é o desafio. Mas se você quer ter um resultado diferente, você precisa agir de forma diferente. Então, feito esse ajuste no orçamento, você vai saber exatamente qual que é o valor que sobra, para você saber o que você pode fazer para eliminar as dívidas que existem e aí encarar o problema de frente mesmo. Por quê? Há situações em que o valor, né, que sobra ali do padrão de vida é muito baixo em relação ao compromisso que a pessoa já assumiu. E aí tem alternativas, ou a pessoa vai reduzir ali o padrão de vida para sobrar um valor maior, ou então alguma dívida vai ficar pausada. E quando alguma dívida fica pausada, o que acontece? Pausada porque você para de pagar e depois você volta fazendo uma negociação e honra ali o seu compromisso. E quando isso acontece, tem consequências, tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal, o que acontece se você não pagar, né, a dívida com o banco. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem consequências, SPC, Serasa, pode ter uma cobrança judicial, você precisa saber dessas consequências e estar pronto para isso. Tá? Ou pode ter uma outra alternativa, às vezes a pessoa tem um bem, dá para se desfazer do bem, mas ela precisa estar pronta também, psicológica, emocionalmente, tá? Porque vai se desfazer de um bem, né? Então é uma decisão bem importante, tá? Porque precisa mudar, com essa decisão tem que ter também uma mudança de postura, senão a pessoa se desfaz do bem, paga aquelas dívidas ali, mas se não mudar nada o comportamento em relação ao dinheiro, logo logo a pessoa estará endividada novamente. E não vai ter aquele bem para fazer dinheiro novamente e resolver ali o problema, tá? Então, muito cuidado, muita atenção quando você tiver essa opção, que você faça uma análise, mas é necessário que haja uma mudança de postura, uma mudança, né, de comportamento. Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa as notificações e compartilha esse conteúdo com as pessoas que você conhece. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima!